Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor, Rafael Emiliano falando aqui, e do meu lado, Márcio Monteiro. A gente deixou para fazer hoje as análises, né, do que foi a partida do São Paulo ontem, o empate em 1-1 com o Cruzeiro no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo continua sem vitórias na principal competição nacional, mas ontem marcou o seu primeiro gol. Depois de 3 jogos, conseguiu marcar um gol, né? E a gente vai destrinchar tudo que envolveu essa partida, tudo que envolveu o pós dessa partida, né? Basicamente um trabalho de Luiz Ubeldia basicamente está respirando por aparelhos, vamos dizer assim, está na UTI. Eu não vejo outra alternativa que não seja a troca do comando. Eu acho que acabou. É um trabalho que meio que zumbi, né? Caminha sem respirar, vamos dizer assim. Mas vamos falar tudo isso. Nós deixamos para fazer isso hoje, como eu disse, né? Como eu costumo dizer nas análises e tal, para a gente tentar gravar um pouco livre das emoções, um pouco livre das frustrações, tentar trazer uma coisa aqui mais sóbria mesmo, mais tranquila, né? Diante dessa imensidão aí que toma conta da internet São Paulina, seja favorável ao Zubeldia, que, aliás, está passando um pouco do tom, na minha opinião. A gente vai comentar isso aqui hoje. Eu acho que as pessoas que defendem a permanência do técnico têm todo o direito de achar que ele tem que continuar, mas para mim está uma coisa escalonada já, está uma coisa que está beirando aquele termo que eu sempre uso, a desonestidade intelectual, a desonestidade emocional, mas tem muita gente criticando e pedindo a saída do treinador. Mas, Monteiro, eu vou passar para você só dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas primeiro eu só quero dizer uma coisa, né? Eu avisei, meu amigo. Eu avisei nesse espaço que o futebol praticado pelo São Paulo, o desempenho do time do São Paulo, quando você joga com o Atlético Mineiro fora de casa, ele dá a impressão que é positivo. Quando você joga com o Aliança Lima em casa, ele vai ser criticado, ele vai ser apedrejado. Porque não é a característica do time, é o desempenho que o Zubeldia consegue extrair desses jogadores. Não é que o São Paulo contra o Atlético Mineiro se porta de forma retroativa, né? Se porta de forma defensiva e arranca um empate em 0-0. Não. É o São Paulo que tem problemas gravíssimos de desempenho, principalmente na sua construção ofensiva, e que, sem a linha de 3 zagueiros, mostrou que vira uma peneira. Mostrou que é preocupante. Ainda mais sem Alisson, não, perdão. Sem Pablo Maia, sem Luiz Gustavo, sem um primeiro volante de ofício. Então, a gente disse aqui, a gente falou aqui, a gente avisou aqui, né? Vocês podem ficar satisfeitos contra o Atlético Mineiro e ficar com a impressão que o São Paulo jogou bem, mas, num saldo geral da coisa, cara, é frustrante, porque eu esqueci de colocar a barriga. É frustrante no sentido de que, cara, o que o São Paulo pode oferecer com o Luiz Ubeldia é isso daí. É isso daí. É um time que não tem articulação no meio-campo. Ele melhorou o problema da transição. Eu acho que o jogo ontem mostrou isso. Foi o São Paulo que realmente está com o Ferreirinha, com o Lucas Ferreira, com os Ferreiras, né? Os brothers Ferreira, né? Conseguiu melhorar a sua transição, conseguiu melhorar um pouco sua bola longa, só que falta apoio. O gol do São Paulo sai da única jogada de apoio que o Lucas Ferreira teve pela direita, com a chegada do Cedric. Por quê? Tanto Ferreirinha quanto o Lucas Ferreira não tinham apoio, porque o Cruzeiro conseguia recuperar essa bola e sair em velocidade
O Fagner fez uma boa partida ontem, parece até piada falar um negócio desse, mas o Fagner jogou bem. E aí, porra, ele impedia os pontas de terem qualquer tipo de auxílio do que seja para tentar uma tabela, uma construção. E, por outro lado, não tem meio campo, né? É notório que o Luciano vem apresentando uma queda de rendimento brutal, e a gente tem que, eu pelo menos passo esse pano, porque não é a posição dele, não é a forma como ele atua, não é como ele joga. E sem o Oscar e sem o Lucas, é complicado você exigir do Luciano que ele tenha um desempenho minimamente satisfatório numa posição que não é a dele. Então, assim, eu acho que é um São Paulo que, repito, quando for jogar com o Flamengo no Maracanã, vai dar trabalho, nesse sentido de segurar o jogo, de empacar o jogo, de sair competir, né? E isso pode iludir muita gente. Só que quando o São Paulo precisa tomar uma iniciativa, é um time com muitos problemas. E nos 2 partidas, sem jogar com 3 zagueiros, sem a linha de 3 zagueiros, mostrou que toda vez que ataca, toda vez que avançam em bloco, tem muito problema de recomposição de linha defensiva. E toma gol. Então, equilíbrio é o que está faltando nesse São Paulo do Zubeldia. Só que eu já estou me estendendo aqui. Um ponto que a gente tem que deixar muito claro, e, de novo, eu repito, acho que as pessoas que defendem o Zubeldia têm todo o direito de fazê-lo, tá? O ponto é que não é uma coisa nova. Não é ontem. Não é o Aliança Lima. O ponto é de um treinador que não conseguiu alcançar esse equilíbrio contra o Velo Clube, contra a Ponte Preta em casa. Então, assim, é muito preocupante que o São Paulo hoje tem um treinador que, para arrumar a defesa, prejudica o ataque. Para arrumar o ataque, prejudica a defesa. Ele não consegue. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar coletivamente o time do São Paulo. Ele não consegue dar uma formatação uniforme ao time do São Paulo. Ele não consegue. Ele não consegue. E, assim, repito, né, sendo redundante, acho que as pessoas têm todo o direito de defendê-lo por mais motivos fora do campo do que dentro. É claro, o São Paulo é um clube que atravessa uma crise financeira, o São Paulo é um clube que promoveu um desmanche grande, o São Paulo é um clube que, com elenco curto, com elenco deficitário, tudo isso, claro, a gente tem que levar em consideração. Só que eu acho que o equilíbrio dos 11 iniciais é uma coisa que tem que ser vista, uma coisa que tem que ser analisada. E não é de hoje. Não é o jogo contra o Cruzeiro. Não é o jogo contra o Aliança Lima. Não é o jogo com o Atlético Mineiro. Não é o jogo com o Tadieres. É lá atrás. É um jogo contra o Velo Clube. É um jogo contra a Inter de Limeira. É um jogo contra o Bragantino. É um jogo contra o Santos. Onde o São Paulo teve Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, Pablo Maia. Todos eles estavam em campo. E mesmo assim, não houve nenhum tipo de atuação nesse sentido. Nenhum tipo de desempenho nesse sentido. Então, eu acho que ontem, caminhando aqui para a minha conclusão, é só um sintoma daquilo que a gente falou. O torcedor tem que, se o Zubeldia ficar, claro, nós vamos debater isso aqui, com o Zubeldia, é um São Paulo que sabe defender, né? E aí, com a linha de 3 zagueiros, claro, não estou considerando efetivamente o jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Aliança Lima, mas é um time que não consegue construir, não consegue articular, não consegue pensar. E o técnico, se precisa do Lucas e do Oscar para isso, ciente, talvez eles tivessem problemas físicos ao longo da temporada, ciente de que há problemas de suspensão, problemas de contusão, são inerentes ao futebol esse debate, e não tem dinheiro, e não tem no mercado peças para ser reservas imediatas desses jogadores no mesmo patamar de qualidade, mostra a total ineficácia do técnico argentino no comando do clube. Isso é o que eu penso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Monteiro.
Salve, salve, Rafael, queridos torcedores e torcedoras são paulinos, seja muito bem-vindo aqui ao Avante no Tricolor. O Rafael ainda vai dar esses recadinhos, mas já vai deixando seu like, compartilha, clica no sininho, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Acho que você foi perfeito nessa sua análise inicial, Rafael. Não é de agora. A gente acabou de subir também aí no nosso site, lá no avantemeutricolor.com.br, enquete que fizemos aqui nas nossas redes sociais, perguntando, né, para a torcida, e mais de 75% não quer mais o Zubeldia agora, já quer que demita agora. Por quê? Porque é muito isso que você falou, Rafael, não é de hoje. Não é contra o Cruzeiro, não é contra o Atlético Mineiro, é lá de trás, é do ano passado também, é desse Paulistão pavoroso, sim, que fez o São Paulo. O que aconteceu nesse Paulistão? Foi ele, não vamos considerar muito resultado, né? Que ok, você cair numa semifinal para um dos arquirrivais é entendível, ainda mais da maneira que foi, né? Agora, você quebrar seus jogadores, sim, tá aí a prova, você tá sem Lucas, você tá sem Pablo Maia, você tá sem Oscar, né? Por necessidade de segurar o seu cargo, foi isso que ele fez, porque o planejamento não era aquele. Para quem lembra, a gente que cobre o São Paulo diariamente, a gente lembra que o Zubeldia, lá no começo do ano, ele falou assim no Paulistão: não, vai ser mais ou menos assim, vou usar um jogo os reservas, 2 os titulares, depois 2 os reservas, 2... E aí chegou nesse momento ali que o São Paulo foi para Brasília para pegar a Inter de Limeira e Velo Clube, quebrou, porque ele precisava, não, estava pressionado, precisava ganhar, ele meteu todos os titulares de novo. Ele quebrou esse rodízio, meteu 3, 4, 5 jogos seguidos ali. Oscar, Lucas, como você falou, ele tentou fazer aquele quarteto ofensivo dar certo, viu que não deu. Um dos poucos pontos positivos que a gente sempre destaca aqui do Zubeldia é que ele muda, é que quando ele vê que não deu certo, ele tenta, não, então 3 zagueiros, não, então vou tirar Luciano, não, então vou meter André Silva, isso ele tenta, tirando a base, né, que a gente já cansou de falar isso, ele tenta alternativas, só que está sempre muito desequilibrado, você foi muito perfeito aí nessa análise, que o São Paulo é isso, ou está muito bem na defesa, ou vai bem, quer dizer, no ataque nunca está bem, mas ele não consegue ter esse equilíbrio. Justamente, quando tinha o quarteto, ou quando tem 2 pontas ali, com um meia e um atacante, não consegue equilibrar o time, fica sempre desguarnecido, né? Então, contra o Cruzeiro foi muito isso, você viu, o Cruzeiro, claro, que não é um esporte, não é uma Aliança Lima, não é um time, vamos dizer assim, de menor expressão para você jogar em casa, mas é um time que não empolgou. O Cruzeiro vinha de 3 derrotas seguidas, né, para Mushuki Runa, nem sei o nome dos times que conseguiu perder, entendeu? Então o Cruzeiro tá numa lástima, tá numa draga também, tava com Dudu e Gabigol no banco, sabe, que também não fizeram nada até agora. Então não é nenhum time também, é como você disse, é um time que o São Paulo tinha que propor o jogo, e aí é o que peca. Aí é o que não tem, que não consegue. E aí o que é uma alternativa, como você bem disse, são os pontas incisivos, né? Pontas que vai. Porque o que ele tentou com o quarteto? Estava sem ponta. Era o Lucas, que não é um ponta, é mais um meia atacante que cai pelos lados, né? E o Oscar, que nunca foi ponta. Também falou, não, eu jogo de meia esquerda, posso jogar pela ala esquerda, mas não é aquele quebrador de linha. O próprio Lucas tem outra característica, né? O Lucas Ferreira é diferente. O Lucas é mais criativo, ele acha um passo. O Lucas Ferreira é aquilo. Ele vai para cima do cara, corta para dentro, né? O próprio Ferreirinha também é de muito mais drible, não é de pensar tanto, né? Mas é a alternativa que sempre encontrada. Eu até no começo do ano falava, com a chegada de Oscar, para mim era muito claro e óbvio. Não tem muito o que pensar, não dá para encaixar esse quarteto, por quê? Porque o Luciano não é meia. Você destacou, a gente vem falando isso desde o ano passado, o Luciano não rende, não produz, e quando ele joga mais de atacante, não é contra o Luciano realmente, é passando o pano justamente por isso. Ele faz gol, no começo do ano estava diferente com o Oscar ali, ele joga mais perto da área, ele é o grande chutador, o grande finalizador desse time do São Paulo. Agora, o que eu volto lá atrás, no começo do ano eu falava, o time para mim tá simples, né? Precisava do meia, o Luciano não tá rendendo de meia, Oscar no meio, Lucas numa ponta, Ferreirinha na outra e Caleri no meio. Esse era o time que eu testaria inicialmente para tentar uma formação, né, para o resto do ano. Não, ele tentou o quarteto, ok, por pressão, não, você tem aí esse quarteto fantástico, você tem que pôr para jogar, tem que dar um jeito, não conseguiu, não deu certo. Aí agora voltou para aquilo, para essa alternativa. Pô, e não tem. Quem são os pontos? Tem só esses, né? Ficou muita crítica aí, a substituição no jogo anterior, que ele tira a Ferreirinha e coloca o Wendel, porque todo mundo falando, e eu vi, para mim isso é um absurdo, eu tenho que comentar aqui, porque muitos jornalistas aí, das grandes mídias, falaram, não, ele acertou na alteração.
não é acertar, tirar o Ferreirinha, que estava pedindo para sair, tudo bem. Agora, você colocar o Wendel acertado, não, porque ele não tinha opções no banco. Eu falo aqui as opções no banco que ele tinha. Nenhum ponta, é fato. Isso é culpa do São Paulo, que vendeu todos os pontas. Vendeu o William Gomes, né? Não tem mais o Eric, enfim. O Henrique do Carmo estava esquecido, só agora que não tinha mais ninguém, ele levou para o banco de volta. Agora, naquele jogo lá, ele poderia ter colocado o Alves, poderia ter colocado o Rodriguinho, que ainda não voltou a estrear, mas estava no banco. Poderia ter colocado o Rian Francisco também, deslocado mais no André, como ele fez agora. Tirou o Ferreirinha, né, nesse jogo e colocou o Rian. Ou seja, a alternativa tinha aí muita. Não é o Wendel para colocar. Você tinha que colocar um homem de frente. Você tinha Alves, tudo moleque, claro, porque é o elenco que o São Paulo tem, né? Não tem mais quem. Então, assim, fala-se muito disso, que o Zubeldia... É como você disse, tem gente tentando passar um pano que não dá para existir. Não, tá absurdo. Não dá. Desculpa, tem gente aí, pô, falando que é um dos melhores trabalhos do Brasil. Pelo amor de Deus, o pessoal tá ficando meio maluco. Posso fazer um parênteses aqui? Por favor. Se me permite interromper? Cara, eu acho que, assim, com todo o respeito à história de cada um, construiu no jornalismo, eu acho que é justo, merecida. A gente cresceu lendo alguns desses caras, essa que é a verdade. Seja na Placar, seja na ESPN, seja onde for. Na Folha, né? Um deles em específico eu lembro de ler na Folha de São Paulo, Notícias Populares, lá nos anos 90. Então, pô, eu tenho muito respeito pela história do jornalismo. Mas, assim, cara, não zomba da minha inteligência, cara. Não zombe da minha inteligência, entendeu? Não zombe da minha inteligência. Ontem, a argumentação, Márcio Monteiro, foi de que, assim, num comentário até sobre a torcida do Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro estava eufórica no final do jogo. Sim. Porque o São Paulo é uma asa negra para os caras, né? Assim, São Paulo, o Cruzeiro sempre apanha do São Paulo. Então, um empate no Morumbi para os caras é um bom resultado. Óbvio, evidente que é, e aí dane-se, aí o cruzeirense que vai lá avaliar. A gente que avalia o São Paulo. Mas assim, não, mas porque eles estavam comemorando um empate com o time sub-20 do São Paulo. Time sub-20 do São Paulo, Márcio Monteiro. Time sub-20 do São Paulo. Dos 15 caras que entraram em campo, 12 tem mais de 20 anos e vem falar para mim que o time de São Paulo é inexperiente. Você está dizendo não zomba da minha inteligência, cara. Entendeu? Você pode ter a argumentação que for, não zomba da porra da minha inteligência. Não zomba da porra da minha inteligência. Tá? Não, o elenco do São Paulo é para brigar contra o rebaixamento. Vocês acham realmente que um time com Luciano, Caleri, André Silva, Alisson, Alan Franco, Rafael, o Enzo Dias, o Wendel, é time para brigar contra rebaixamento? Como eu disse, tomem muito cuidado, que está na moda, principalmente desses jornalistas mais experientes, mexer com a desinteligência emocional das pessoas. Fazer esse apelo do emocional das pessoas, né, para não dizer intelectual. Porque eu acredito realmente que não é tratando você que consome eles como burro. Não é isso. Eu acho que é uma certa soberba na defesa da opinião, mas aí, dane-se. A gente que também faz isso, normal. Agora, a desinteligência emocional num momento como esse, não. E só para completar, desculpa te interromper, eu acho que assim, apresente dados concretos do desempenho do Zubeldia. Presente onde que ele acertou, onde que ele errou. Como eu disse, as questões dos problemas de caixa do São Paulo, os problemas de elenco do São Paulo, são inerentes, meu amigo. Pode vir aí o Guardiola, vai ser igual. Então, assim, não justifica. Porque o bom trabalho do treinador passa por isso. Tá? E outra coisa também que está me incomodando é paralelos com o Tele Santana. Vamos parar com isso. Tá? Vamos parar. Porque o Tele em 92, porque o Tele em 90 pegou um São Paulo destruído, porque o Tele em 91 pegou um São Paulo porque o Tele... Cara, em 92 eram duas substituições. Começa por aí. Tá? Começa por aí. Desculpa te interromper. Pode continuar. Não, porque como eu disse, a desinteligência emocional é mexer com o brilho do torcedor, porque é um São Paulo que nunca caiu e pode cair esse ano, e aí sempre vem comparação. Como não pode usar o Muricy, porque o Muricy está lá? Se o Muricy tivesse parado, seria ele também? Porque é mais recente, né? O torcedor jovem do São Paulo não sabe o que foi o São Paulo Tele Santana. Agora não, aí fica usando, não, porque lá no Tele Santana, a rede social ia derrubar ele em 2 dias. Meu amigo, não derrubou. Não derrubou, pô.
Eu acho que você tocou um ponto aí, Rafael, muito, muito importante, que é isso. Falta defesa do trabalho. Eu vejo muita gente, e esses mesmos que estão falando aí, não, ameaçando esse fantasma do rebaixamento, são os mesmos que no começo do ano falavam que o São Paulo tem time para brigar por título. São mesmo os caras que colocavam, não, o São Paulo bate de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Inter, com qualquer um, e vai brigar por título. Hoje já estão alertando o fantasma do rebaixamento. Mas é muito isso, falta o argumento de falar. Mas então, você fala que o Zubeldia faz bom trabalho, mas no quê? E não venha com esse... É uma show de desculpas. Isso muito bem que você falou. Ah, mas o clube está falido. Ah, mas perdeu 18 jogadores. Ah, mas está desfalcado. Cara, não importa. Você é o técnico e está sujeito a essas adversidades. Quem disse que... Assim... Há quanto tempo você vê futebol, Márcio? Eu, vixe, desde 90, já são 31 anos. Sabe o que eu escutei ontem? Que as vaias no final do jogo foram para os garotos da base. Ah, porque, porra. Aí, ó, vai o. Mas jamais. Não, eu tô falando. Cara, tá ficando maluco, porque é isso. Sempre tem alguma desculpa. Ah, mas o Zubeldia tem esse problema. Ah, mas o Zubeldia tá sem os melhores jogadores dele. Tira o Oscar e Lucas de qualquer time do Brasil. Mas, gente, isso acontece. Vocês acham que o Flamengo estava jogando sem Arrascaeta até outro dia? O Palmeiras está sem Paulinho. Todo mundo tem. O Santos está sem Neymar. Tira um Neymar de qualquer time do mundo. Ué, não é isso que os caras estão falando? Todo time. Porque, claro, joga-se quarta e domingo. O seu elenco tem que ser 2 times. É isso que todo mundo... O time, o titular do São Paulo, de 1 a 11 ali, com todo mundo, com Pablo Maia, com Lucas e Oscar, é um timaço, realmente. É um time que você não pode, em nenhuma hipótese, cogitar situação de rebaixamento. Só que são 80, 70 jogos por ano. É óbvio que o Lucas e o Oscar não vão jogar 70 jogos por ano, nem o Luciano, nem o Caleri, nem o Pablo Maia, nem o Alisson. Como a gente disse, é um elenco de 30 para cima, né? Não existe time sub-20 do São Paulo, nem tem. Ele vai olhar ali, você tem o Alves, que entra de vez em quando, e o Ferreira, que agora está ganhando as chances dele, né? O Patrick, ontem foi isso, reapareceram alguns jovens, o Patrick Lanza, ninguém nem lembrava, reapareceu no banco, o Rodriguinho, que já não é mais sub-20, voltou a aparecer, o Henrique do Carmo, que estava lá esquecido, escanteado, só porque o Caleri estava suspenso também, não podia ficar no banco, voltou a aparecer no banco. Então, assim, essas são as peças. Então, gente, não adianta ficar tentando passar desesperadamente o pano para o Zubeldia, porque ele tem que trabalhar com as peças que ele tem. Ele sabia disso, falaram para ele, Zubeldia, vocês acham que não chegaram no começo do ano e falaram, fudeu aqui o caixa, velho. A gente tem que dispensar pelo menos 20 jogadores. A gente vai segurar o time titular inteiro. Porque isso foi conversado, obviamente. No máximo era o Ferrarese, que também tinha a proposta. O Arboleda, o Grêmio conversou, o Arboleda não quis sair, né? O Caleri também, claro que tem essas pressões, mas o São Paulo segurou. Muito por vontade também dos seus jogadores, o São Paulo segurou o time titular. Agora, de reserva, meu amigo, de reserva foi quase todo mundo. Falou, vamos usar a base. No começo do ano ainda tinha um pouco mais, você ainda tinha o William Gomes, que acabou saindo depois, o próprio Moreira, o Eric estava ali, você tinha certas opções. Depois, agora não. É isso aí que tem. É isso aí que tem, e assim, o Zubeldia, ou você se vira com isso, ou desculpa, não vai dar. Não vai dar. E é como a torcida do São Paulo vem há muito tempo. A torcida do São Paulo não é besta, não cai nesses papinhos de que, não, é porque isso, é porque aquilo. Porque o ano passado também foi assim, e também teve problemas. E ele tem que saber, e assim é com todo santo clube no mundo. No mundo, porque também na Europa se joga 80 jogos, e o que eles têm? Lá eles têm 2 elencos. O time lá joga o espanhol e joga a Copa do Rei com outro time. Por que o Endrick joga no Real Madrid na Copa do Rei? Porque ele é reserva, ele joga o time reserva, né? Então, o São Paulo, ok, não tem 2 times. Zubeldia, se vira, meu irmão. Você não tem essa capacidade? Desculpa, esse é o momento de São Paulo. São Paulo não tem dinheiro. A gente já está trazendo aqui há muito tempo. Não vai trazer, salvo o Thiago Mendes aí, que já é um acordo há muito tempo e vem de graça. Não vai contratar. O São Paulo não tem dinheiro para investir. Não tem dinheiro para trazer um grande jogador. E nem sei se precisa de uma peça para o time titular. Seria mais para compor elenco, talvez. Ou apostar na base. Enfim, é com isso que tem que se virar. E já está muito claro que não dá mais. O Zubeldia é isso, como bem disse o Rafael. Jogo em casa, que o São Paulo tem que propor, o São Paulo não sabe. Mas falta Lucas e Oscar. E com o Lucas e Oscar, era diferente? Era diferente? Não era diferente. Era a mesma coisa. Você tinha um pouco mais, claro, de qualidade, mas o São Paulo sofria do mesmo jeito. Teve bons jogos, teve contra o Corinthians, contra o Mirassol,
e só, que foram vitórias assim, acho que talvez por mais de 2 gols ali. O resto foi tudo no aperto, foi tudo ou jogando pior e ganhando. Claro, foi combatente nos clássicos ali contra o Palmeiras, né? Mas não sai daquilo, cara. O Tadjeres ganhou lá porque o Tadjeres estava implorando, a gente falou isso aqui, implorando para levar um gol. Time ruim. Não, o Tadjeres é uma porcaria, né, velho? Uma porcaria de um time, cara. É uma porcaria que tá nas últimas posições. Eu quero ver contra os 2 jogos com o Libertad agora. Exatamente. Agora ele vai ter a prova, que ele vai pegar, sim, o adversário, que é o líder do grupo, já tem 2 vitórias, né? E vai pegar o Libertad fora de casa. Esse é o próximo jogo do São Paulo. E a gente falou aqui, né? Talvez, aí, desculpa a propaganda, não, vamos embora. Mas a gente foi os únicos que falamos aqui. O adversário mais difícil do grupo é o Libertad, não é o Tadjeres. Todo mundo ficou aí, não, Tadjeres. Tadjeres é um time desmontado, o Cacique Medina lá, tanto é que o Cacique Medina já rodou já. E agora, só para encerrar também esse meu comentário aqui, é muito isso. Vocês esperam o quê? Com o Zubeldia, esse time agora, o São Paulo não tem a menor chance de ser campeão, de nada. De nada. Porque assim, é como o Rafael disse, você faz um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, em que você não tem que propor o jogo toda hora, você faz até um jogo equilibrado, mas e aí? Foi um jogo equilibrado. O São Paulo não amassou, que deu 15 finalizações, que o Everson pegou tudo, que foi bola na trave, que só deu o São Paulo. Não. Você faz um jogo no máximo equilibrado. É como o Rafael disse, contra um Flamengo, fora de casa, contra o Palmeiras, você faz um jogo ok. Você faz um 0-0, você sonha para achar um golzinho. E quando é em casa, contra o Sport, contra a Aliança Lima, por mais que você faça 2-0, você acaba levando 2 gols e leva um empate. Então esse time do São Paulo não passa nenhuma confiança para ser campeão. Eu já achava no começo do ano que era muito difícil, só que a gente tem aquela esperança, né? Não, agora recebeu o Oscar. Agora o time do Zubeldia era o meia que faltava para o Zubeldia, porque ele falou que ele precisava do meia. Era o maior problema do time dele, do elenco dele. Tá aí o meia. O meia aí não melhorou? Eu acho que melhorou alguma coisa, mas não melhorou o time numa situação puta. Realmente, o São Paulo agora é um dos 2 favoritos para ser campeão da Libertadores. Nunca foi esse ano. Nunca foi. Aí você perde o Oscar e o Lucas, aí acabou de vez. Aí fodeu, porque aí você tem que voltar o Luciano, porque você não confia no Alves, que seria o reserva imediato, ou o próprio Rodriguinho, que também faz a meia, ou faz ali uma beirada de campo, mas ele não confia nos jovens. Então, assim, com esse elenco, com esse time, com o Zubeldia, que a gente já viu, fez um ano, não sei se já fez um ano de Zubeldia, ou tá para fazer, né? Tá Acho por aí. Que fez agora. Então, assim, já é um ano, não é um trabalho que, vamos ver como é que vai ser, vamos esperar. Já teve uma Libertadores inteira, já teve um Brasileirão inteiro, já teve um Paulistão inteiro, e não aconteceu nada. Mas ele é copeiro, ele tem resultados o quê? 6º em Brasileirão, eliminado em quartas de final, é isso que tá bom pro São Paulo? É isso que tá bom pro São Paulino? Eliminado em semifinal. Então, assim, essa é mais uma desculpinha que usam, né? Não, o Zubeldia pode não apresentar tanto em campo, mas o resultado vem. O resultado vem, para mim, teria que ser título. Se tivesse algum título para bancar, é alguma coisa, que nem muita gente. Eu acho o trabalho do Dorival no São Paulo, principalmente da metade para o final, fraco, né? Até o nome que está aí se cogitando muito, mas se apega muito. Mas ele deu o título da Copa do Brasil. Se foi ali mérito do Dorival, não, claro que ele teve o mérito dele, mas se apega muito nessa desculpa. O Zubeldia não tem título nenhum para o pessoal ficar passando esse pano e falar que ele é resultadista. Então, eu estou muito com você, assim, não tem mais condições, Rafael, não tem mais. Não, eu acho que assim, eu vou voltar num ponto que você disse aí, cara. Mas antes, só para pontuar uma coisa, né? Eu acho que as comparações estão aí e as pessoas fiquem à vontade de utilizá-las ou não, mas é inegável quando você pega que o Vasco, do Fábio Carille, venceu o Sport por 3-1. Jogando em cima, contundente, com o centroavante em boa fase. Agora, ontem eu estava vendo, um abraço para o nosso amigo Juba, eu estava vendo um vídeo do Juba, do pós-jogo, um abraço para o Juba, tá lá no grupo dos Avante Lovers, lá, vira e membro aí que você vai conversar com o Juba. Coisa feia, né? Querer usar os outros como, mas enfim. Desculpa, Juba, sei que você liberou sua imagem aí para nossa propaganda. Me pegou muito pensando nisso, porque assim, o Vegete é um jogador melhor do que o Caleri? Não, muito pelo contrário. Não. Muito menos técnica e recurso que o Caleri. O cara pegou 2 bolas lá, fez 2 gols e o Vasco ganhou do Sport. Um Vasco muito mais limitado em número de peças do que o São Paulo. Agora sim, a má fase do Caleri. O Caleri vive a pior fase no São Paulo. O fulano vive a pior fase do São Paulo. Fulano é irregular no São Paulo. Não sei o que, fulano é no São Paulo. Se isso não é o técnico, eu não sei o que é.
E aí é outra coisa, aproveitando esse gancho, entrou o André Silva. O que o André Silva fez? Né? Não é culpa do André Silva também. Acordou, ou você acredita que é o técnico que não está sabendo extrair o melhor desses jogadores, ou você acredita que todo mundo acordou com dor de barriga no dia do jogo. É isso. É uma coisa ou outra. Não tem meio termo aí. É uma coisa ou outra. E muita gente falando, o André Silva tá aí, o que o André Silva fez diferente? Nada, então talvez não seja só o Caleri o problema. Ontem eu até conversei com você na hora do jogo, até dando uma explicação aqui, porque muita gente me encheu a paciência lá no Twitter, lá, porque com 10 minutos de jogo eu fiz um post. Falei, não, o jogo tá bom. O jogo tá bom. O jogo tava bom. O jogo aberto, o jogo franco. Mesmo. Sabe, o Cruzeiro com 3 caras no meio ali, trabalhando a bola, os jogos, a bola chegando toda hora na intermediária. Só que, cara, pegar essa postagem lá no final do segundo tempo e me atacar, meu irmão, né, tomar naquele lugar, né, como diz o ditado. Porque, assim, eu achava realmente... Eu me dei uma esperança, falando assim, hoje talvez a coisa vai ser diferente. Sim. Só que, cara, durou muito pouco. Durou muito pouco, porque acho que, assim, mais do que qualquer outra coisa, é fácil você marcar o time de São Paulo. É muito fácil você anular o time de São Paulo. É muito fácil. E o Fagner acabou com o Ferreirinha. O Portuga lá, que tá com a corda no pescoço, olhou para aquilo e falou assim: bom, peraí, porra, eu não vou ficar dando espaço aí para esse moleque aí na ponta direita, os 2 pontas, né? Não é só o moleque. Não vou ficar dando espaço para esses pontas aí e correr risco aqui nessa porcaria aqui. Eu não. Vou pegar aqui meus 3 volantes aqui e vou encaixotar o time de São Paulo. Exatamente. E aí aquilo, meu amigo. Você quer arrancar ponto do São Paulo? Não vou falar vencer, tá? Não é vencer o São Paulo, mas você quer arrancar ponto do São Paulo, você quer empatar com o São Paulo, complicar a vida do São Paulo, cara, fecha o intermediário e deixa a saída de jogo atrás. Pronto, acabou. Sim. A gente cansou de falar isso aqui, depois de tudo quanto é jogo. Cansou. E você vê até analisando um pouco disso do Cruzeiro, que o Cruzeiro fez bastante, pressionar a saída de bola do São Paulo. O São Paulo não tem saída, é isso. O que fazia? Ficava o zagueiro tocando, aí vai pro Rafael, o Rafael dá um chutão. Pronto, acabou. Não tem saída. Acho que o melhor exemplo de todos, cara, é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, toda vez que ele joga contra o São Paulo, ele deixa a bola com o São Paulo. Sim. E ele fecha o quê? Ele fecha a intermediária da área. Ele fecha as válvulas de escape. Aí pegando o gancho do que você estava falando, que entra para mim a diferenciação do Oscar e do Lucas, que, cara, concordo com o que você disse e só vou completar, que é o talento individual, é a capacidade dos dois de decidir jogada. Porque o trabalho do Luiz Ubeldia no São Paulo é pautado na porcaria da individualidade. Ele não sabe armar coletivamente o time do São Paulo. Por isso que ele pôs 2 pontas de novo. Você entendeu? Uma coisa meio, sei lá, uma comparação porca aqui, que vão me xingar aqui em casa, porque são contra essa ideia. Mas é meio que o Parreira na Copa de 94, bola no Romário, sabe? Bola no Bebeto, sabe? Assim, tipo, por aí. Eu não sei armar esse time. O que eu armei deu errado lá quando começou. Desculpa os mais novos aí pegavam tão antigo, porque 94 já é outra era, né? Agora, hoje em dia. Mas assim, eu não sei armar esse time. O que eu tentei lá com o Raí na meia não deu certo. Tirei todo mundo, enchi de volante e bola para os atacantes que resolvem. É isso que o Zubeldia faz, gente. Basicamente é isso. A escola zubeldiana é essa. E ontem, quando o problema do São Paulo, de novo aqui criticando os coleguinhas que estão insistindo em defendê-lo, o problema do São Paulo não é colocar moleque para jogar. Muito, muito longe disso. E eu nem vou ficar aqui entrando em seara de gestão de elenco, gestão de grupo, que planejamento. Está completamente escancarado. Tudo isso daí foi uma porcaria o ano inteiro. Claro. Está evidenciado. Ninguém pensou porcaria nenhuma, ninguém planejou porcaria nenhuma, ninguém planejou minutagem de jogo para esses meninos, ninguém planejou, olhou a tabela e falou assim: aqui você joga, aqui você não joga, aqui você entra aqui. Não, ninguém pensou porcaria nenhuma. E não é só o Zubeldia, não, tá? Não é só o Zubeldia, não. É todo mundo lá dentro de São Paulo. Agora, para o moleque potencializar o futebol dele, ele tem que ter um trabalho coletivo muito bem armado. E, de novo, eu cito o Abel Ferreira no Palmeiras como exemplo. O Abel Ferreira é um puta técnico. Eu acho que o Abel Ferreira é um puta técnico. Não, você testemunha disso. Eu acho que é o Lucha europeu. É o Lucha português. Mas, assim, é inegável que o Abel Ferreira sabe trabalhar coletivamente o time. Tanto é que o problema do Palmeiras agora, tudo bem, São Paulo, pode ficar bravo. É uma live de São Paulo, um vídeo de São Paulo, estamos falando do Palmeiras. Sim, porque eu acho que a comparação é certa. O maior problema do Palmeiras hoje é extrair individualmente
a capacidade das suas estrelas. O Abel Ferreira não consegue. E o Zubeldia não consegue extrair coletivamente o potencial dos seus jogadores. E esses moleques só funcionam na expectativa alta que eles foram entregues se o time coletivamente estiver bem armado, o que não é o caso. Ontem, a gente viu o Lucas Ferreira recebendo bola toda hora, com problemas de domínio de bola, com problemas de definição de jogada, com problemas que são naturais. Eu não estou atacando o jogador. 18 anos. Naturais. Só que a gente, por outro lado, viu muita personalidade, bom posicionamento, boa tentativa de trabalho coletivo, de jogada, o chamado marcação também. Deu uns 2 carrinhos no começo lá, roubou bola. Teve vezes que tinha 2, 3 caras do Cruzeiro em cima dele. E ele conseguia dominar a bola errado, dominava a bola muito de costa, tal. Problema da idade, problema da inexperiência. Mas ele dominava, ele matava a bola, ele tentava distribuir o jogo. Você entendeu? O Ferreirinha melhorou com o passar do jogo por conta disso, tal. Só que, de novo, a gente vê o quê? A gente vê individual. A gente vê a capacidade individual do jogador de fazer alguma coisa. Não trabalho coletivo. Na única jogada coletiva do São Paulo, no jogo inteiro saiu o gol. Na única jogada coletiva do São Paulo, durante 90 minutos, saiu a porcaria do gol. Que foi fazer o Cédric ir à linha de fundo, trabalhar a jogada, uma bola recuperada pelo Alisson, tal, fez a passada, cruzamento, Ferreirinha estava na área e fez. Então, assim, não tem outra desculpa para isso sem ser técnico. Desculpa. Todo mundo que defende o Zubeldia, acho, não tem, porque nós estamos em abril. Infelizmente, é o calendário do futebol brasileiro, isso é outra discussão, se é bom ou se é ruim. Sim, todo mundo sabe. O calendário que tem é isso. Isso. Como disse, né? Se não está satisfeito, vai trabalhar na Europa. Se não está satisfeito, vai para lá. Mas o que tem aí é isso. E assim, o que tem aí é isso, nós estamos em abril, já com mais de 20 jogos disputados, e a gente tem um técnico que tem mais cartão amarelo do que vitória. Caraca, perfeito, cara. Eu acho que você foi muito. Eu quero frisar num ponto que é assim, Rafael. Acabou, porque assim, você disse muito bem assim. Não, mas ele testou 3 zagueiros, testou 4 zagueiros, testou o quarteto fantástico lá, Oscar, Lucas, Caleri e Luciano, tirou o Luciano do time, porque tem todas as reclamações. Mas ele não joga com 3 zagueiros, ele jogou. Mas ele não tira o Luciano nunca do time, ele tirou. O Caleri ele não tira, ele tirou. Ele não pôs jovens, ele pôs Lucas Ferreira de titular numa Libertadores e manteve. Ele fez de tudo, absolutamente tudo que o pessoal reclamava. O Oscar tem que ser mais meia, ele jogou mais de meia. Agora tem que jogar Ferreirinha e Lucas, jogou. Ele fez de tudo que estavam pedindo. Então, assim, acabou o chororô, os argumentos da torcida de que, pelo amor de Deus, não vem me falar de Rian Francisco, porque a gente está falando de jogadores que o São Paulo precisa mais, né, nas posições, o Lucas Ferreira e o próprio Alves ali no meio. E o Rian Francisco, ele não decide, gente. Ele não é o jogador que vai criar, ele depende da bola chegar nele. Ele ainda tem Caleri e André Silva na concorrência. Então, assim, não é porque não colocou a base. A falha da base é não ter testado para preparar os jovens de agora. Mas não é que esses jovens da base, Rian ia ser o artilheiro do Paulistão, Lucas Ferreira e Alves iam ser as revelações do Paulistão. Não ia, porque, como bem disse o Rafael, o coletivo do time não permite isso. Porque eu quero citar agora esses mesmos 3 jogadores, porque eu vi muito a base do ano passado e o Sub-20 do São Paulo acho que diz muito isso. O São Paulo Sub-20 começou, se não me engano, com o Menta, de treinador. O Alan Barcelos era do Sub-17. O São Paulo Sub-20 estava uma draga. Com esse mesmo time aí, com Alves, com Lucas Ferreira, com Hugo Leonardo, com Negruti, com Rian Francisco, toda essa molecada aí boa que ganhou depois. Entrou o Alan Barcelos ali um pouco antes do meio do ano, aí fizeram uma reformulação, né? O Menta desceu, enfim, Mário Ramalho subiu. O time mudou com as mesmíssimas peças. Por quê? Porque o coletivo do São Paulo mudou absurdamente no Sub-20. E aí, o que aconteceu? Lucas Ferreira começou a se destacar pra cacete. O Alves teve uma regularidade muito melhor, porque o Alan Barcelos mudou o entendimento dele de jogo. O Rian Francisco começou a fazer gol a rodo. O time do São Paulo mudou absurdamente da água para o vinho, tanto que o time do São Paulo era último colocado no Brasileiro Sub-20.
Ele não fez o milagre de classificar, mas ele foi campeão da Copa do Brasil, ganhando no Palmeiras de virada, e campeão da Copinha nesse começo de ano, ganhando o Corinthians de virada, ganhando dos 2 maiores rivais, com os mesmos jogadores. Por quê? O coletivo era bom, então eles apareciam. Então é isso, você não tem um coletivo. Ah, mas põe aí Rian, Alves e Ferreira. Eles não vão jogar. Eles não vão jogar porque individualidade a gente sabe que eles têm. É a mesma coisa do Ferreirinha, todo mundo sabe que ele dribla pra caramba, só que falta muita coisa. Mas se o coletivo fosse melhor, é isso. Vamos pegar, sei lá, um time que a gente já citou aqui, Palmeiras, que se arma muito bem, o próprio Flamengo, que tem um coletivo melhor. Mete um cara desse, mete um ponta lá. Ó, você não tem que ser a salvação, porque é muito isso. O Lucas Ferreira, ninguém falou isso pra ele, mas você é meio que a salvação, viu, moleque? Porque não tem mais ninguém aqui, a gente tá sem Lucas, a gente tá sem Oscar. Sorte que o moleque tem uma baita de uma personalidade. Já se percebia isso. Eu sempre falei aqui que o Lucas Ferreira, para mim, desses 3, com Alves e Rian, era o mais preparado, era o mais pronto, porque ele me parecia muito isso. Ele não tem muito medo de, pode ser sub-15, sub-20, profissional, ele vai para cima, ele encara. O Rian Francisco tem um pouco mais de dificuldade, porque ele não é forte, ele é habilidoso, ele sabe fazer gol, ele é um atacante que se desloca bem e é artilheiro, ele tem faro de gol. Agora, ele não é forte como o Caleri e como o André Silva para fazer o jogo que o São Paulo faz. O jogo do São Paulo, qual que é, basicamente? Tenta sair ali de jogo, não dá muito certo, joga no Rafael, o Rafael dá um bicão para frente para o André Silva ou para o Caleri tentarem fazer o pivô para ver se sai alguma jogada. Você vai fazer isso com o Rian? Não vai, você vai matar o moleque, porque ele vai perder todas as jogadas com o zagueiro. E a mesma coisa, com o Lucas Ferreira, o Rafael especificou muito bem. Era bola para ele na ponta, se tinha 2, se tinha 3 na marcação dele, se vira, moleque, porque a gente não tem esquema. Não aparecia alguém para encostar com ele por quantas e quantas vezes ele estava sozinho. Depois o Cédric começou a aparecer mais, mas era bola nele. O Alves não tem rendido muito bem quando tem entrado, porque poucos minutos, claro, só quando o time está precisando vencer, e foi assim contra o Aliança Lima, foi assim agora contra o Cruzeiro. Cara, você vai jogar tudo nas costas do Alves? Não pode, não dá. E o Alves, como eu falei, o Alves ainda era irregular no Sub-20. Eu vi jogos dele, ele botou a mão, ele botou a bola embaixo do braço e jogos que ele sumiu. Simplesmente sumia, cara. Então o Alves ainda é irregular. E é normal, como a gente falou. Moleque, 18, 19 anos, gente. Não se pode jogar. Esse é o grande problema. Claro, tem que se testar no Paulistão, tem que se testar nas porcarias do amistoso lá na FC Series. Bota um time só de moleque. Faz um time só desses para botar cancha para essa molecada. Não fez, daí o São Paulo desesperado, tentando apostar na base, né? E se joga muito disso. Ah, põe a base. Pus a base, mas num coletivo que não funciona, óbvio que nenhum jogador vai se resolver sozinho também, porque só para fechar também, concordo com o seu ponto. O futebol do Zubeldia em campo no São Paulo sempre se baseou, você sempre pode ver, Ferreirinha é herói do jogo, Lucas salva uma atuação do São Paulo, Caleri desencanta e salva o Zubeldia. É sempre assim, um destaque individual que vai lá e resolve para o São Paulo. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Porque isso, o que ilude muito, eu acho, aqui eu não estou falando de jornalista que defende o Zubeldia, não é isso. Mas o que iludiu boa parte da torcida é porque eu acho que a torcida do São Paulo, e aqui vai uma cornetada minha, ela não tem noção da grandiosidade que é o Lucas. Ela não tem noção da excelência de futebol praticado pelo Lucas no futebol brasileiro. Ela não tem essa noção. Eu vejo muito torcedor que não tem essa noção. É isso, o cara decide mesmo. Do que simboliza o Lucas para o time do São Paulo, de qualidade técnica, de qualidade de decisão. E ano passado, quando você tem um Lucas no auge da forma, um Lucas jogando bem, sem problema físico e tal, acontece o que aconteceu. São Paulo fica 12, 13, 14, 15 jogos invicto. 8, 9 vitórias consecutivas. Mas é muito pautado na individualidade. Você tocou num ponto aí, meu camarada, que eu acho que assim. O meu grande temor nessa conjuntura atual do São Paulo, para mim, é o Matheus Alves, porque o Matheus Alves, para mim, é o mais verde dos 3, tá? Numa posição que ela, por excelência, ela tá morrendo no futebol brasileiro. Exato, rara, todo mundo quer um camisa 10. Né? Então, duvido muito, tá? Não estou aqui criticando o Cotia, estou criticando o futebol, a formação do futebol brasileiro como um todo. Duvido muito que ele tenha um treinamento minimamente de excelência para a posição que ele se propõe a jogar. Perfeito. Ou para o que o profissional exige de um jogador da posição dele. E coletivamente, cara, é criminoso o que acontece com o menino. Tá? É criminoso o menino, a forma como o Zubeldia
tenta utilizá-lo, tenta escalá-lo, seja lá o que for. Porque o Lucas Ferreira e principalmente o Ryan Francisco, cara, eles estão mais prontos do que o Matheus Alves. E o exemplo prático para mim é o Rodriguinho, porque o Rodriguinho até hoje não está pronto. Perfeito. São uns 2, 3 anos já, hein? Até hoje não está pronto. Até hoje não tá. Então, de fato, eu acho que assim, enquanto São Paulo não melhorar o seu trabalho coletivo, e, de novo, não sei se você concorda, se você discorda, esse elenco não é para brigar contra o rebaixamento. Esse elenco não sei, eu não vou falar lutar pelo título brasileiro, mas acho que em Copas pode dar alguma coisa. Não estou falando com o Zubeldia, estou falando do elenco, tá? Sim. Eu acho que não é essa tragédia anunciada que está tentando ser vendida pelos defensores. Como você disse aí, basta você ver no começo do ano que o São Paulo briga pela Libertadores, com o Oscar, tal, não sei o quê. Eu acho que é uma noção geral. A gente já teve debates entre nós, né? De importâncias táticas dos jogadores do São Paulo. Eu, por exemplo, acho o Alisson, taticamente, para o São Paulo, mais importante que o Gerson para o Flamengo. Estou falando que um é melhor do que o outro. Estou falando que o Alisson para o time do São Paulo ele é mais importante do que o Gerson para o time do Flamengo. Eu acho que o Lucas para o time do São Paulo ele é muito mais importante que qualquer outra estrela em qualquer outro clube brasileiro. Então, assim, só que o técnico tinha que prever que isso ia acontecer, que ia ter ausências. Então, é chover no molhado, tá? Eu acho que a gente já está se repetindo, porque é um assunto que, cara, o trabalho acabou, para mim. Acabou. Não tem mais o que fazer, né? Você sabe a minha opinião, eu não sou daqueles que... Você vê, Rafael, enquanto você estava falando isso, eu fiz aqui uma conta de cabeça rapidinho. O São Paulo tem, pelo menos, que eu me lembrei aqui, 10 jogadores de seleção, seja de que país que seja, né? E que já passou, pelo menos, Arboleda, enfim, Luiz Gustavo, Oscar. São 10 jogadores de nome de seleção. Lucas, Alisson foi aí nessa pré-lista, Pablo Maia, Rafael, Cédric Soares, Wendel. Você vê, são nomes, como você disse, não é jamais, mas muito longe. Quem fala isso, que o São Paulo vai brigar pela... Claro, eu entendo, porque com esse trabalho do Zubeldia, caminha-se para... Mas não tem elenco para isso, não tem. Você pode tirar Lucas e Oscar, que o São Paulo não cai. Não, é impossível, é um time que é bom. Só precisa de alguém que comande esses caras. Vamos ser sinceros, o São Paulo melhorou em algumas posições. Exato. O São Paulo melhorou. A lateral esquerda, o São Paulo melhorou a lateral esquerda. E na direita também. Na direita também, no meio campo, o São Paulo melhorou. No ataque, então, o São Paulo melhorou. Porque eu estava vendo aqui, vou dar um abraço para o Gabriel Sá. Eu estava vendo um post do Gabriel Sá e eu concordo com tudo que ele disse. Né? Porque o Gabriel Sá, nem sei se ele quer que comenta isso, mas eu vou comentar, porque dane-se, eu sou fofoqueiro. Ele foi muito atacado no decorrer da última semana aí por um dos cronistas esportivos aí, que por conta dele se posicionar contra o Zubeldia, e o cara foi lá, xingou ele. Xingou é um eufemismo, tá? Não xingou, mas assim, rebateu. E ontem o Gabriel Sá deu uma desabafada ali no Twitter, que eu concordei com ele, do tipo, saíram 16 jogadores. Ô, meu amigo, vem cá, vamos ser sinceros aqui nesse ponto aqui. Esses caras estão fazendo falta. Ele falou até 3 ou 4 ali que eu lembro de que poderia entrar, né? Eu estava debatendo isso com uma pessoa, que eu não posso falar o nome, e a pessoa me disse o seguinte, falou assim, faz falta, mas até que ponto também não é intencional que façam falta? Até que ponto é do tipo, olha, gente, vocês não venderam? Eu não consigo dar jeito aqui. Entendeu? Então, eu até cito isso, a gente acabou de subir um texto no site aí dos bastidores, por que o Belmonte lá segurou o Zubeldia e tal, lá no meio do texto, e uma das fontes com que eu conversei diz isso, diz assim, tipo, rolou todo aquele dramalhão em dezembro, do teste de gastos, do pessoal do futebol ser contra, até que ponto tudo não é escancarado para dizer assim, olha, tá vendo, não tem o que fazer. A gente não sabe. Aí já entra naquele campo de teorias da conspiração, que é tudo que a gente não quer. E é tudo que o São Paulo virou. O São Paulo 2025 é uma grande teoria da conspiração. Porque o técnico perdeu até mesmo a capacidade de explicação. Perdeu até mesmo a capacidade de explicação.
Ele não pode, ontem o auxiliar não pode chegar em abril e dizer assim, nós estamos trabalhando, confia aí, cara. Já está em abril, é como você disse, essas horas do campeonato, falar confia aí, mas não dá mais para confiar mais nem fudendo, meu irmão. Olha o trabalho que vem fazendo. Então, assim, como você falou, Rafael, fica sempre repetitivo. A gente sempre abre o relato de jogo ou um vídeo falando sempre a mesma coisa, sabe, cara? O São Paulo não jogou, não produziu, não tem. Então não dá, faz um ano que a gente está falando isso, já é um ano. Você vai ter mais paciência ainda, meu caro Cubeiras? Não dá. Já deu, né? Agora, para encerrar o nosso vídeo, Márcio Monteiro, vamos comentar um assunto que todo mundo está falando, que é a informação do Sombra, do Estádio 97, tá? No momento que a bateria do meu notebook aqui, então a gente vai ter que acelerar mesmo aqui, porque vai acabar. Calma, vamos lá. De que de que o Dorival Júnior pediu 3 milhões, né? O que eu posso revelar aqui de apuração minha é de que não é. Os 3 milhões seriam, talvez, para a comissão técnica inteira. Sim, o São Paulo conversa com o Dorival Júnior. Quem quiser desmentir, fique à vontade. É a informação que eu tenho. Não é o pessoal do futebol. Essa conversa está sendo capitaneada pelo Júlio Casares e pessoas da diretoria. O pessoal do futebol já entendeu que o trabalho está em reta de acabar, mas está segurando o meu dia quanto pode. Né? Então é aquilo lá. Olha, se vocês conseguirem convencer o Dorival, beleza, a gente demite aqui o meu dia. O que tem é isso. Mas o que chamou a atenção foi a informação do Rafinha, né? Até porque o Rafinha esteve no CT da Barra Funda semana passada. Exato. Está desempregado, ainda não anunciou oficialmente o fim da carreira dele como atleta profissional, depois de tudo que aconteceu. Desempregado já não está, né? Já armou a boquinha lá na TV, lá, né? Tá lá na TNT, lá, né? Um abraço para a Priscila Senhorares, né? Setorista do São Paulo lá na TNT. Mas para mim parece mais aquele bico para pagar pensão, né? Total. Eu sei que o Rafinha não paga pensão, é só uma piada, tá, gente? Não precisa me processar. Mas é isso, só para alguém aparecer alguma coisa ali. Precisa comprar a camiseta da Dolce Gabbana lá que ele estava usando, né, meu camarada? Cada um sabe quanto gasta. Pagar os gastos da última viagem para a Alemanha lá, né? Por isso que é importante você fazer o Pix aqui no Avante Meu Tricolor, deixar aí o seu valeu aí, né, virar membro aqui do canal, ajude a gente aí, né, cara? Tá vendo? O Rafinha tem essas possibilidades de ir lá comentar jogo, eu não tenho, o Márcio também não tem. Então, assim, mas surgiu esse bafafá aí de que o Rafinha, segundo o Sombra, o Rafinha está sendo cogitado para substituir o Zubeldia. Na minha apuração, o que se tem, na verdade, é um plano do São Paulo, isso aí não é nem novo, já é algo que foi me falado no ano passado, quem viu, leu Avante Meu Tricolor, eu procurei a matéria, não achei, quem sabe você dá mais sorte do que eu, fui incompetente nessa, fui moleque, como diz o Neymar, mas eu não achei a matéria onde a gente escancara esse plano do São Paulo de que ele ia renovar por 3 meses para depois trabalhar ali nos bastidores. O que eu posso falar de novidade aqui nesse vídeo é a informação de que o elenco de São Paulo anda meio abatido. A diretoria entende que se perdeu uma liderança positiva, e isso, cada um tem a sua opinião sobre o Rafinha, não vou entrar nessa seara, mas essa história de liderança positiva é algo que não é novo, vem desde que ele chegou no São Paulo, de que ele é um cara muito bem visto por todo mundo no grupo, é um cara vencedor, você pode alegar que ele só ia lá buscar Gatorade ou não, mas não deixa de ser um cara vencedor, cheio de títulos, ambientado numa cultura disciplinada como é a alemã, uma cultura vamos chamar de nazista. Então, assim, uma cultura mais esclarecida que é a alemã, é fato isso, tá? Mas, assim, o ponto é que existe esse interesse do São Paulo em ter o Rafinha na sua comissão técnica. Né? É a informação que nós, do Avante Meu Tricolor, temos. Eu não tenho informação de que é para ser técnico, até porque mais de uma fonte me disse, olha, ele não tem os cursos, ele não tem a licença, ele não tem nada. Ele acabou de... Estava jogando até ontem ali contra o Arapongas, lá no Paranaense, lá, não dá tempo de fazer o curso da CBF. O curso da CBF, Márcio Monteiro, eu fui atrás essa manhã e descobri o seguinte, se o cara for auxiliar técnico, ele não precisa comparecer às aulas teóricas. Então, assim, é o útil ao agradável, na minha opinião. E uma pessoa me chamou a atenção para o seguinte detalhe, né? Nós estamos aí na crista de ter Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. O Jorge Jesus convidou o Rafinha para trabalhar com ele lá na Arábia. Me parece muito provável
que o Rafinha esteja interessado em penetrar nesse meio como forma já talvez se preparar para trabalhar lá com o Jorge Jesus da CBF. Então, tudo conjectura para que isso aconteça. Claro que ninguém confirma oficialmente, tem toda aquela celeuma e tal, mas eu acho que a visita durante a semana e a bajulação que se teve em torno do Rafinha durante a semana, sendo que dar a camisa para ele, porque assim, foi um pouco a mais, não foi só uma visita, como você falou. Vamos ser sinceros, né? Ele saiu meio pela porta dos fundos. Ele tinha aceitado verbalmente com São Paulo um contrato de 3 meses e, tipo, olha, não, eu vou pro Curitiba. Eu até estranhei, você foi bem nesse ponto. Porque eu estranhei essa recepção com camisa, porque ele não saiu bem do São Paulo. Ele saiu pela porta dos fundos e foi jogar no Curitiba. Sim. Então, quer dizer, tudo leva a crer que Rafinha vai ser aí o novo Milton Cruz, entre aspas. Porque Milton Cruz é intocável lá dentro. Sim. Muda alguma coisa, na sua opinião? Eu acho que muda em termos de como eu disse, de astral do elenco ali, dos jogadores terem alguém que era um deles até ontem, que eles confiam. Talvez como seja o caso do Felipe Luiz do Flamengo, não sei, não vou fazer muito paralelo, porque eu tenho minha opinião que o Felipe Luiz também só pegou tranqueira até agora, só enfrentou tranqueira até agora, não teve nenhum desafio real até aqui. Já perdeu uma cacetada aí para uma tranqueira. Enfim, cada um, né? Mas aí vão lá no Fernando Gil e vejam lá a opinião dele. Mas assim, eu acho que é um cara que vai colaborar nesse sentido, só que também não deixa de ser uma sombra para o Zubeldia, porque eu duvido muito que o Zubeldia esteja sendo ouvido acerca disso. Vai ser uma imposição de cima para baixo. Vamos lá, falar dessa bomba, né, Rafael? Logo ontem à noite aí você já trouxe todas essas informações aí, Dorival, quanto estaria pedindo, Rafinha para ser auxiliar. Enfim, eu vejo muito esse ponto que você falou, e eu quero até trazer uma coisa que me surpreendeu esse ano ainda, em alguma entrevista coletiva, quer dizer, na zona mista, no Morumbi, após algum jogo, com o Caleri, que sempre muito sincero, gosto demais das entrevistas do Caleri, porque ele fala mesmo, mas essa até me surpreendeu, porque quando perguntaram justamente isso, do Rafinha, e que ele era capitão, né, o Caleri que assumiu essa faixa de capitão, o Luciano, o Lucas, às vezes, esses grandes líderes, só que nenhum desses, o próprio Lucas, tem esse espírito do Rafinha, né? Esse incentivo. E o Caleri falou isso. Qual a falta que o Rafinha faz? O Caleri fez uma cara e falou, puta, foi uma falta absurda. Ele falou, faz muita falta. Então, assim, o Caleri sentindo, e, tipo, ele tava sentindo mesmo. Ele falou, porra, quase que ele falou, a gente não tá ganhando jogos porque o Rafinha não tá aqui incentivando a gente, sabe? Foi esse que ele deu a entender. Então, o Rafinha e o Belmonte, a gente via brigando. O Belmonte falava, não, a gente tá insistindo muito no Rafinha, e tava mesmo, para querer ficar pelo menos 3 meses, porque ele é um grande líder. É mais, o Belmonte falou isso, ele é mais pelo que ele faz fora de campo até do que em campo, porque convenhamos, sim, o Rafinha já não estava rendendo mais em campo mesmo ali. Então, dentro do São Paulo é muito grande. Tanto eu volto a ressaltar isso, o Rafinha foi recebido aí nessa última semana pelo São Paulo com camisa, a nova camisa 13 Rafinha. E sabe, ele não saiu, claro, que foi importante, conquistou 2 títulos, foi capitão, tem esse ar de líder, sim, que faltava muito ao São Paulo, é São Paulino, por mais que nunca tenha jogado, é identificado com o clube, a torcida se identificou com ele, obviamente, o cara é torcedor. Então faltou isso. E aí, assim, vai chegar, vai mudar o quê? É muito isso. Só se ele tivesse a injeção de ânimo absurda que teve, porque, como eu falei, o São Paulo estava brigando, tinha aquela, quer ficar 6 meses, 3 meses até o final do ano. Aconteceu que ele não ficou no São Paulo, fechou com o Curitiba, não foi nem para encerrar a carreira, então ficou uma rusguinha, ficou uma certa mágoa do São Paulo com ele. Pô, a gente tá aqui, mas ele quis encerrar no clube que ele começou e tal. Enfim, só que a gente sabe que é isso. Rafinha tá lá esse ano mesmo. Por que ele saiu do Curitiba? Porque estava na Alemanha, também fazendo lá, como a gente sabe, ele também tem convites diretos do Bayern de Munique lá para ser dirigente, para ser diretor e tal. Tá sempre fazendo a média dele, foi fazer a média dele no São Paulo também, porque é muito isso, Rafael. Você citou bem, cara, ele não sabe, o Jorge Jesus tá chegando aí, ele é parça, já teve convite do Jorge Jesus. Quem sabe, pô, entro ali no São Paulo, começo e para uma Copa do Mundo, se o Jorge Jesus me chama, eu vou lá trabalhar com ele, entendeu? Então a gente vai criando todas essas teorias da conspiração, como você disse, mas o Rafinha seria muito isso, sabe? Uma coisa emergencial, aquela coisa, vamos ver o que acontece, porque já foi por água abaixo. É muito difícil chegar um técnico, seja Dorival ou algum estrangeiro, para mim, até dando essa opinião já aqui, muito se fala em Dorival, e é muito provável mesmo que, como o Rafael bem disse,
São Paulo conversa com o Dorival, e caindo o Zubeldia, vai ser o Dorival. Eu apostaria em outro estrangeiro, não sei, porque para mim técnico brasileiro já deu, assim, é tudo mesmo nível, é tudo a mesma porcaria, tem que se testar uma coisa nova, porque não vai sair daí, gente. Com o Dorival... Aí chega um novo Zubeldia, aí eu quero ver. Então, mas é isso, tem que apostar nesses caras malucos aí, eu não sei, cara, eu prefiro uma aposta louca de um... Por exemplo, o Abel, ninguém nunca ouviu falar, o cara tava no PAOK, da Grécia. Aí eu for achar o Abel lá, pô, o cara deu certo pra caramba aqui no Palmeiras. Então, às vezes, eu prefiro fazer uma aposta do que, o Dorival de novo, porque ele é o paizão que conseguiu o título da Copa do Brasil. É isso que precisa? Gente, pega o Filipão lá, aposentado, não precisa nem ser técnico, vamos motivar a galera. Pega o Filipão e o Luxemburgo. Luxemburgo para fazer com a pica apontada pro Shell lá, que nem ele faz. É isso que precisa? Porque você não precisa de treinador, você precisa de incentivador, sabe? Então é muito isso. Eu vejo o Rafinha assim, né? Tem esse plano dele ser um auxiliar, é muito pelo incentivo, porque, como você disse, experiência, cara, não tem curso da CBF, de técnico, tava jogando até anteontem aí com Arapongas, né? Experiência ele tem zero. Claro que, pô, você tem jogadores que, logo o próprio Felipe Luiz, você citou, que já acaba de jogar e vai, mas experiência de técnico ele não tem, né? Então seria muito por essa coisa motivacional, por tudo que ele passou de experiência de vida, é um baita cara ali que todo mundo gosta dentro do futebol e tal, mas assim, falar de trabalho como treinador, como auxiliar, a gente não pode nem avaliar, né, Rafael? Porque não tem ainda, né? Para mim vai somar, cara. Isso. Mas assim, é o cara da resenha, né, mano? Então assim, mas às vezes precisa mesmo. Às vezes é isso que o jogador tá faltando mesmo, né? A informação que se tem é essa, que o elenco tá andando meio cabisbaixo. Não que os caras que estão lá agora não sejam líderes positivos, mas sim, o Luiz Gustavo é um cara muito carrancudo. O Caleri não consegue, parece que tem um bom diálogo com a molecada. O Oscar é quieto, é mais tímido, é um perfil mais quietão. É tímido. O Lucas tentou meio que assumir esse papel e não conseguiu também. O Arboleda não quer ser líder de nada, sem ser da festa, mas assim... Da molecada. Eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que é válido. Como eu disse, é um cara... É uma tentativa, né? Cara positivo, é um cara vencedor, é um cara que tem histórico, tem 2 títulos pelo São Paulo, né? Então, sim, ele, de certa maneira, ele conseguiu cravar o nome na história do São Paulo. E eu acho que as pessoas têm que ver bem isso, né? Porque as pessoas falam assim, mas pô, o Rafinha é ídolo. Ninguém tá falando que o Rafinha é ídolo do São Paulo. Não é isso. Não é esse o ponto. Só que o ponto é, se você traz um ídolo, que ídolo que você vai trazer? Vai, vamos fazer uma exposição aqui. Você traz o Kaká. Você traz o Kaká, que seja. Você acha que esses moleques da base do São Paulo têm alguma identificação com o Kaká? Não tem mais, amigo. Acabou, entendeu? Você traz lá o Chicão morreu, né, coitado? Eu ia falar o Chicão, desculpa. O Dario Pereira. Você acha que essa molecada sabe quem é o Dario Pereira? Jamais. Sabe? O Zete tá lá na base e, assim, mas goleiro também é outra coisa, né? Mas você acha que o Zete, auxiliar técnico principal do São Paulo, o Raio Francisco ia olhar pro Zete com ar de admiração? Não ia, cara. Pois Tem você, que é torcedor, que tem esses caras no coração. Um jogador de futebol, ele pensa de uma maneira diferente. O Rafinha estava junto com eles até ontem. Então, exato. Tem esse efeito prático. Vamos encerrar, né? Eu te mandei um negócio no WhatsApp aí, ó. Eu vou compartilhar a tela aqui, hein? Vou compartilhar. Peraí, deixa eu só achar aqui. Para encerrar, ó. Para você ver essa preciosidade que eu te mandei aí, ó. Vê, ó. Aqui, ó. Ó, rapaz, ó. Vou compartilhar a tela, não tô nem aí. Para nós encerrarmos. Cadê? Apresentar, compartilhar a tela aqui, ó. Ó. Tô com medo. Ó, rapaz. Olha essa maravilha aí. Tá vendo aí? Calma, tá abrindo. Aí você me emocionou, hein? Álbum de figurinhas do Paulistão de 78, hein? Olha o Valdir Pérez. Olha aí. Ó, te mandei aí no WhatsApp aí. Vamos encerrar com essa maravilha, porque eu vou ler isso e botar o computador para carregar, porque está acabando a bateria. Senhoras e senhores, beijo para todo mundo. Beijo do Gordo, beijo do Márcio. Deixa o like, se inscreva. A gente vai ter que voltar, porque o assunto Zubeldia não vai acabar. Tá? Está pipocando. E a gente estará aqui falando. Vai acabar. Aqui, ó. Vamos deixar ele grandão na tela aqui, ó. Álbum de figurinhas do Paulistão de 78. Vou tirar a francana aqui, pronto. Ó o goleiro Geminho aqui de bigode, olha lá. Olha essa. Preciosidade.
Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, vira membro, faça o Pix, ajude o Avante Meu Tricolor a continuar crescendo. Esse foi o Tabelinha. E a gente volta. A gente volta. Do jeito que tá as coisas, meu amigo, pode ser hoje ainda. Quem sabe? Pode ser. Qualquer momento a gente volta. Qualquer momento. Fiquem aí com o Geninho e seu belo bigode. Tchau.